Boa noite, nossos amigos, nossas queridas irmãs. Temos texto da noite, nossa irmã vive conosco o problema de agradar. Nos ensina o Escritor, tomando da Epístola de Paulo aos Gálatas. Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo. Diz Emmanuel. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, os trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar o carinho e a admiração, senão aqueles que satisfazem as exigências e caprichos. Os conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará um mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo ao seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve e, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a hora integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas, em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação dos juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Portanto, temos aqui o texto, o problema de agradar. Para o comentário. Aos amigos, irmãos e irmãs desta jornada, é muito gratificante estarmos juntos, já nesse final de ano, neste clima gostoso, que é de se lembrar do nascimento de alguém que veio ao mundo para nos dar a paz. E esta oportunidade de estarmos aqui, esta alegria de poder compartilhar juntos os nossos sonhos, as nossas ideias, a nossa vontade de crescer, de se transformar,
essa força que existe em cada um de nós, em querer a cada dia ser melhor, agir melhor, amar mais. Isto faz de todos nós pessoas ímpares, pessoas especiais e amadas por um Deus grandioso. O amigo Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, vem nos advertir de uma coisa que em quase todas as suas falas, epístolas escritas, ele chama a atenção do seguidor, do estudioso, do devotado, da pessoa que quer trabalhar na seara do bem. Porque quando Paulo afirma de que se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo, é porque ele compreendia e compreende que as diversidades são as mais variadas. Não existem pessoas que pensem e queiram as mesmas coisas. Os sonhos, não é? As dificuldades, as experiências e o desejo de cada criatura varia de pessoa para pessoa. Então, não teria como você agradar a Jesus, a Deus, ouvindo todas as opiniões e tudo que o seu próximo quer e diz a respeito de você e de suas ações e de suas palavras. E é justamente baseado nesta afirmativa que Paulo traz aos Gálatas, que o próprio Emmanuel começa a nos dizer que o sincero discípulo do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência. Então, estamos realizando algo que a nossa consciência nos diz que é importante para a nossa caminhada. Os nossos conceitos têm melhorado, a forma de pensar em relação aos outros, o nosso carinho com as outras pessoas, o respeito, até o perdão com aqueles que convivem, que estão no dia a dia conosco, estão cada vez mais crescendo, ampliando, renovando em nosso coração. Ora, então, se isto está acontecendo, e a nossa consciência diz que o caminho que estamos trilhando é este do aprendizado laborioso, em busca de dias melhores, de nos transformarmos em criaturas mais amigas, mais pacientes com os outros e mais benevolente com a própria existência e a forma de pensar do outro. Isto faz do cristão, faz de nós aprendizes, ter o material necessário para o nosso crescimento. Então, por que nos preocuparmos com a opinião daqueles que ainda não entendem, mas que um dia compreenderá a mensagem verdadeira do Evangelho na vida de todos? Ainda não é possível que todos tenham o tabernáculo do amor dentro de si. E, portanto, nós não vamos exigir a transformação do outro. Afinal, nós encarnamos num mundo ainda de prova e de muitas expiações, onde muitos dos nossos irmãos ainda estão numa escala, estão numa posição em que ferem as leis divinas.
onde muitas vezes nós também podemos nos colocar como pessoas que agem de quase igual maneiras. Então, por que eu vou agora condenar o outro porque não me compreende, se um dia também eu não compreendi? Então, é necessário que o trabalhador da seara do bem tenha a sua consciência tranquila e que essa aprovação dos trabalhos de renovação que se dá no dia a dia não seja afetado pela opinião daqueles outros que ainda não conseguem entender. Emmanuel diz que a multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhes assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. A marcha evolutiva. Lembramos nós, e eu me recordei agora, de Fernão Capelo Gaivota, um filme que se passou durante um período onde falava de uma gaivota que queria voar diferente dos seus outros parceiros, porque as gaivotas voam muito baixo, apenas vive naquela localidade para se alimentar, para pegar os restos dos peixes, as cabeças e animais pequeninos que chegam quando os barqueiros aproximam-se das praias para descansar das altas noites de tarefas. Mas aquela gaivota queria fazer diferente, queria voar mais alto, não aceitava a posição de ser apenas uma gaivota. Quando o bando lhe chamou e disse: seu papel não é de voar alto, o seu papel é de fazer o que os seus ancestrais, o que a sua família fez e faz, e jamais mudar a posição, o rumo das nossas vidas. Foi até expulso do bando, porque ele não aceitava alimentar-se, claro, precisava, mas ele não aceitava a acomodação de ser apenas uma gaivota. E isto acontece. Vejamos bem que a própria multidão que aplaudiu Jesus, a própria multidão que acompanhou o Mestre na entrada triunfal de Jerusalém, foi a mesma multidão que depois quis e mandou que ele fosse crucificado. Então, a turba, a multidão, ainda não compreendem aqueles que sonham mais alto, ainda não compreendem aqueles que têm no coração o desejo de amar, do amor verdadeiro. Então, a compreensão talvez não aconteça agora. É indispensável, diz ainda nosso Emmanuel, trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. Devemos servir, devemos trabalhar por aqueles que se encontram junto conosco, dar a nossa participação, colaborar naquilo que for necessário, principalmente nas ideias bonitas, grandiosas, incentivar, fazer com que aquele trabalho cresça, mas na certeza de que é importante que cada um de nós busquemos realizar do fundo do coração as tarefas que precisamos e queremos alcançar. Ora, a ascensão evolutiva, ela acontece passo a passo, mas não vamos agora exigir que os outros tenham a mesma compreensão que nós podemos, nesse momento, ter. Em muitas ocasiões,
os pareceres populares equivalem a gritarias das assembleias inúteis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Quantas almas passaram pela tarefa de não ser compreendido? Francisco de Assis, na tarefa que ele resolveu desenvolver a partir do seu grande amor pelo Cristo, ele também não foi compreendido, até mesmo por aqueles que seguiam a sua jornada. Muitas vezes, Francisco preferia entregar-se à natureza, à santa pobreza, e muitos não compreendiam, inclusive criticavam, porque ele ali estava realizando aquele tipo de tarefa quando existia amigos, reis, pessoas em posição elevada, inclusive financeiramente, que poderia ajudar a sua obra. Mas ele sabia dos cuidados que precisava ter com relação aos valores materiais. O próprio Paulo, em determinado momento, para ajudar a igreja do caminho, quando Pedro se encontrava com dificuldades, começou a buscar e amealhar recursos para ajudar a igreja de Pedro. E, em determinados momentos, ele foi muito criticado. As pessoas estavam achando que tudo aquilo que ele solicitava de apoio, de ajuda, e de ajuda, inclusive financeira, era para o seu bel prazer, e não para ajudar a igreja. Então, vejamos bem, se você resolver melhorar a sua vida, trabalhar pelo seu progresso financeiro, pelo seu progresso espiritual, vai ter alguém que cá embaixo vai dizer: você está sendo metido, você está querendo ultrapassar os outros, você está querendo ser melhor do que os outros. E aí você muda a posição. Eu vou viver a santa pobreza. E aí vai ter gente que vai lhe dizer: você é besta, você vai viver aí na miséria, vai viver nesse sofrimento. O que aconteceu com a obra de São Francisco, porque chegou um momento que ficou quase que insuportável. As pessoas reuniam e fizeram lá um palacete, e quando Francisco, depois das viagens que ele fazia, pregando o evangelho de Jesus, quando chega de volta, encontra aquela casa banhada de ouro, e ele se recusa a fazer parte daquele projeto, porque, na verdade, no seu coração e no fundo da sua alma, a sua consciência lhe dizia que trabalhar pelo Cristo não necessita amealhar, né, grandes recursos, porque o maior recurso que nós precisamos ter é a do nosso coração, é o nosso desejo de viver a vida em toda a sua simplicidade, claro, com os pés no chão, trabalhando, buscando os recursos para a nossa conquista também, né, material, porém jamais desvendar, jamais tirar dos nossos olhos o caminho que é a transformação espiritual e moral que tem que se dar a cada momento. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem a gritarias das assembleias inúteis. Emmanuel chega a comparar, né, com as assembleias inúteis, infantis, né, como se fossem gritarias daqueles que ainda não compreendem o verdadeiro sentido do amor. E ele finaliza a sua frase dizendo que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas, porque Jesus o conhece e isto basta. Né? Como meta que Jesus nos conhece
e que ele basta a sua opinião ou o seu sentimento para com todos nós. É a base fundamental para a nossa mudança, para a nossa transformação. Deixaríamos de sofrer pela opinião do outro. Porque alguém vai dizer: ah, Magnólia, eu não vou comer o seu bolo, não vou comer os seus lanches, porque você mora aqui em Pernambués. Eu vou preferir agora comprar em outro lugar. Então, a pessoa, né, a criatura, cria meios e formas de tentar justificar suas próprias imperfeições, né? E, nesse sentido, deixando de vislumbrar o caminho da nossa transformação. Estamos nos aproximando desse final de ano. E há pouco Gil falava: como é bom, Aló, estamos aqui. Estamos aqui juntos, aprendendo um pouco mais, inclusive compreendendo as nossas imperfeições, entendendo os limites que tem em cada um de nós, mas que o Evangelho traz para a gente uma porta, não uma porta grande, mas uma porta estreita, porém cheia de informações deliciosas para o nosso crescimento, a ponto de nós podermos dizer: obrigado, Jesus, por você nos permitir viver e estar aqui nesse momento, compartilhando com todos os irmãos a tua mensagem maravilhosa para a nossa transformação moral. Obrigado, Mãe Santíssima, por ter permitido Jesus no mundo trazer para todos nós a verdadeira salvação. Obrigado pelos amigos espirituais, por todos esses anjos grandiosos que estão aí trabalhando pela transformação, pelo apoio, para diminuir as dores da nossa humanidade. Porque os conflitos ainda são grandes, meus irmãos. As guerras continuam acontecendo. Tudo isso fundamentado no orgulho, no egoísmo e na ambição de querer tomar aquilo que não nos pertence, porque o que nos pertence é aquilo que podemos levar. E o que é que nós podemos levar, senão os nossos sentimentos mais nobres? A solidariedade que podemos desenvolver, o carinho que temos um para com as outras pessoas, né? E a capacidade de não guardar mágoa, de não guardar rancor em nosso coração e de poder viver como Maria Dolores diz: depois do pântano, um ambiente de flores; depois do sofrimento, a alegria no coração; depois da desesperança, o sentimento nobre de encontrar a Deus. Então, que nós possamos, meus irmãos, neste ano ainda, aproveitar a noite de Natal que nós vamos viver aqui no NEFA e, mais uma vez, compartilhar com Jesus os nossos sentimentos mais nobres e aquelas coisas que ainda nos amarram, os sentimentos que ainda nos angustiam, que eles possam ser transformados devagarinho. É verdade, porque a transformação não acontece num passo de mágica. É muito devagar mesmo, como está acontecendo na vida de cada um de nós. Então, meus amigos e meus irmãos, que Jesus, que os amigos espirituais, este orientador querido, Emmanuel, possa nos abraçar a todos e nos permitir noites maravilhosas como esta, para que nós possamos dizer um dia: meu Deus, valeu a pena o trabalho da minha luta e da minha transformação. Muita paz.